Olá, paz do Senhor a todos, uma boa noite. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma mensagem do Senhor para vossos corações. Para quem estiver chegando agora, meu nome é Rony, essa é minha esposa Claudiceia. Boa noite, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém, louvado seja teu nome. E já lembrando, não esqueça de deixar o like, para a gente é muito importante, o like, um comentário também, referente ao vídeo, Qualquer comentário, uma pergunta. Não esqueça também de compartilhar, quem puder. E se não é inscrito no canal, se inscreva. Hoje eu vou deixar uma mensagem aqui que se encontra em Mateus capítulo 6, que o título aqui diz assim: Deus e as riquezas. Aqui fala, que um servo não pode servir a dois senhores. Ou você vai se agradar de servir a um e desagradar ao outro, ou vice-versa, Então aqui no versículo 24 diz: um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Veja os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? É uma pergunta, Então aqui, esse pequeno texto aqui, fala da importância da vida, do ser humano, o quão importante somos para Deus, Porque se os passarinhos, os animais, Deus tem cuidado, não tem deixado faltar. Eu digo isso porque muitas das vezes eu vejo, os bichinhos aí, até mesmo cachorro, gato, vejo por aí sem nenhum dono, sem nenhum cuidado, e passa-se o tempo e ele ali continua vivo, graças a Deus, Então, ou seja, é Deus que fortalece. Um tempo atrás também tinha um cidadão morador de rua. Eu via ele caminhando pelas estradas. E passou alguns anos, devido ao meu horário de trabalho, eu trabalhar à noite, descansar o dia, então há muito tempo eu não via ele. Passaram alguns anos, eu vi esse mesmo cidadão caminhando na mesma estrada. Ou seja, dali eu já pensei assim, como Deus é maravilhoso, Deus cuida até mesmo desses moradores de rua que não tem ali o que comer diariamente. Então, assim, Deus não tem deixado faltar, Deus não tem deixado de dar força a essas pessoas, Então, nós, servos do Senhor Jesus, ainda mais nós, servos do Senhor Jesus, você acha que Deus vai deixar faltar? Não vai. Então, irmão, você que está buscando a presença de Deus, você que está orando, continue buscando, continue orando, continue confiando, Não é difícil a gente falar assim, deixa as preocupações para lá. Não é fácil, A gente, ser humano, sempre vive preocupado. Às vezes até mesmo eu às vezes com o que não devia se preocupar, eu me preocupo. Até mesmo com uma conta para pagar, que eu sei que eu vou conseguir pagar, que Deus tem me dado graça, mas mesmo assim eu fico preocupado. Então mas a palavra de Deus nos ensina a confiar em Deus, e tirar as nossas preocupações, depositar nossos fardos no Senhor, que o Senhor vai nos aliviar, vai nos dar graça para continuar a caminhada, Então a palavra que eu deixo para os irmãos é isso: confia no Senhor Jesus, tira o medo, tira a preocupação, confia em Deus, que tudo acontece só se Deus permitir. E Deus olha para trás, Você olha para trás, veja quantas coisas você passou na vida e hoje você está aí ouvindo essa palavra, está aí nos vendo do outro lado, Relembre, reflita
Quantos problemas você já não enfrentou e Deus tem te dado graça, tem te dado energia, né, sustento, e você está aí vivo. Às vezes tem, sim, todos nós temos problemas, você está aí com algum tipo de problema, mas mesmo assim Deus está te sustentando. Nada vai acontecer com você, a não ser que seja a vontade de Deus. Amém? E assim eu passo a palavra para minha esposa. Amém, glória a Deus. Palavra abençoada, né? Jesus Cristo venha fortalecer a todos, independente do que estão passando. Eu também quero deixar uma palavra que está em 2 Coríntios 3, que vai do verso 3 até o 7. Está escrito assim: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas nas tábuas da carne do coração. E por Cristo, é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata o Espírito a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, da mesma maneira que os filhos de Israel não podiam fitar de olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Aleluia. Palavra abençoada, né? Aqui no começo é falado na palavra de Jesus que nós somos manifesto, né? Que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Olha que palavra linda, né? Jesus, Deus, ele aquele que crê, que tem fé, que sabe que existe um Deus acima de tudo, de todas as coisas, saiba que Deus escreveu você, mas não com tinta, mas sim Ele vive dentro de você, em seu coração, né? Muitas das vezes as pessoas elas acreditam naquilo que é escrito, naquilo que é visto, naquilo que ela pode tocar, mas Deus, ele fala na palavra dele que o Espírito do Deus vivo, né? Ele vive dentro de cada um que crê, que sabe que ele está presente, aquele que depositou toda a sua confiança, mesmo nos momentos mais difíceis da vida, né? Nós, como cristãos, temos a obrigação de espalhar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, fazermos melhor do que ele fez aqui. Eu sei que ninguém é melhor do que o nosso Jesus, mas como eu já falei na palavra passada, temos que procurar fazer mais ainda do que Jesus fez, né? Porque Jesus, ele é o mesmo, do presente, quer dizer, do passado, do presente, do futuro. Jesus, ele está vivo, as obras que ele fez no passado, ele faz hoje, né? Então, assim, muitas das vezes a gente vê falar até dentro das próprias igrejas, né, que as obras de Jesus, elas não acontecem mais, as coisas, os milagres não acontecem, e muitas das vezes ele está trabalhando nos pequenos detalhes e as pessoas não valorizam o que vem acontecendo no dia a dia, na vivência da vida das pessoas, né? Que muitas das vezes em pequenas coisas Jesus está ali trabalhando, Jesus está fazendo, Jesus está demonstrando o seu amor, mas muitas das vezes falta confiança, né? E aqui na palavra dele fala, e por Cristo que temos tal confiança em Deus, é por Cristo. É através do nosso Senhor Jesus Cristo nós sabemos que existe um Deus. Se a gente não confia, se a gente não deposita ao nosso Senhor Jesus toda a confiança,
como que Ele vai trabalhar na nossa vida, né? Assim era na minha vida também, antes de eu conhecer o Senhor Jesus. Eu não depositava toda a confiança, eu colocava minha confiança em qualquer coisa, menos em Jesus, menos no nosso Senhor. E hoje eu coloco toda a minha confiança nele. Eu sei que se eu estiver bem, Ele está comigo. Se eu não estiver bem, Ele está comigo. E eu tenho que estar com Ele, de querer a presença dEle, não só nos momentos bons, mas nos momentos ruins também. Buscar Ele, confiar nele, acreditar que Ele está presente em todos os momentos de nossa vida. Hoje, né, como está escrito em Apocalipse, né, que os tempos estão se encurtando, né? E está passando muito rápido as horas, os minutos, segundos. E a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo está mais próxima do que nós possamos imaginar, né? Nós que somos cristãos, eu imagino que a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo está bem próxima. Então, nos dias de hoje é muito importante que a gente venha confiar nele, crer que independente do que venha acontecer hoje, amanhã, depois, Ele está no controle de todas as coisas, mas para isso você tem que entregar a sua vida ao nosso Senhor Jesus e deixar Ele agir, deixar Ele trabalhar. Muitas das vezes a gente desabafa, nós desabafamos com seres humanos, com pessoas. É claro que Jesus coloca pessoas em nossa vida para que nós possamos também desabafar, são os anjos, né? Mas Ele também quer que nós possamos desabafar. Tem coisas que nós só podemos contar para Ele, porque Ele é que resolve todas as coisas, Ele é que pode fazer nova todas as coisas, Ele é que faz o impossível, né? Então que essa palavra ela venha entrar, penetrar no coração de cada um. Hoje, quem está afastado do nosso Senhor Jesus Cristo, ou quem está longe da presença, quem não conhece Ele ainda, que venha dar um passo à frente, quer dar uma oportunidade de mudar de vida. Mudar de vida, eu falo, você não vai ficar rico de hoje para amanhã, mas rico do Espírito Santo, rico da paz que o nosso Senhor pode derramar sobre a sua vida ainda hoje. Se você deixar Ele entrar na sua vida, se você deixar Ele ser o dono e o Salvador, o único Senhor e Salvador suficiente da tua alma, você vai mudar de vida, porque Jesus, Ele pode te dar a maior de todas as riquezas, porque a riqueza não é o ouro nem a prata, Ele é o dono do ouro e da prata, mas a riqueza não é essa. A nossa riqueza é termos a certeza que nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo, a presença do Espírito Santo dentro de nós, é sabermos que nós temos essa paz, qual o mundo não pode tirar, né? Estarmos preparados para tudo que vai acontecer, estarmos nos fortalecendo. A gente não sabe o que vem acontecer amanhã, mas estarmos confiantes do que possa vir acontecer. Existe um Deus que está ali no controle das nossas vidas, no controle de todas as coisas, né? Então, que Jesus possa vir abençoar cada um bom começo de semana para cada um, e que Ele venha adentrar hoje em seu coração, fazer morada dentro da sua casa, do seu coração, dentro do coração de cada um dos seus familiares. Basta você crer, confiar e entregar cada um deles na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Uma boa noite, fiquem todos com Jesus Cristo. Amém.